Máquina Fantástica, eu sou a Jaque, sou escritora e artista. E esse é mais um vídeo que eu vou trazer pra vocês, um teor mais didático. Eu vou falar hoje sobre o realismo mágico. É um vídeo que dá seguimento ao que eu comecei lá com um vídeo de introdução à literatura fantástica, que foi o primeiro que eu fiz. Quem não viu ainda, eu vou deixar o link aqui embaixo para vocês entrarem lá. Depois disso eu dei seguimento aí falando um pouco sobre outras escolas literárias. Fiz um vídeo aí sobre literatura realista. Algumas pessoas acho que não entenderam nada porque eu tô no canal de literatura fantástica, tá fazendo um vídeo sobre literatura realista. Mas aquele vídeo também dá base para esse vídeo que eu tô fazendo agora. Esses vídeos eles dão muito trabalho para fazer, muita pesquisa, demora muito e, consequência disso, o vídeo fica muito grande. Então, se prepara aí, senta numa cadeira confortável, senta no sofá e se acomode pra gente ter essa aula de realismo mágico. O conteúdo que eu vou passar aqui pra vocês ainda é baseado nesse livro aqui, que se chama Realismo Maravilhoso. Esse livro é uma pesquisa feita pela autora Irlemar Chiamp, e é da série Debates, da editora Perspectiva. O primeiro vídeo que eu fiz sobre introdução de literatura fantástica também é dessa série. Tem vários livros dentro da literatura fantástica e dentro desse universo fantástico nessa série de livros. E vamos falar aqui sobre o realismo maravilhoso. Primeiramente, o conceito de realismo maravilhoso é aquela literatura, aquela história que vai distinguir aí com precisão, em todos os níveis do discurso, entre o realismo maravilhoso, né, o fantástico e o realismo maravilhoso. Então, para a gente entender do que se trata esse conceito de realismo mágico, a gente tem que saber que ele se trata de um achado crítico interpretativo que vai fazer uma mecanização e um esgotamento de alguns procedimentos. E o intuito aqui é falar aí sobre os conflitos do homem e da natureza, contra a natureza e contra o social também, né? Que é o que a literatura tem muito de combate, de denúncia, essa coisa de você apresentar um problema, tentar resolver um problema, ou pelo menos denunciar um problema social. E aí, a característica aí do realismo mágico é que ele tem boas intenções com essas denúncias, que é social e econômica também, que é a responsabilidade que o autor sente de trazer à tona problemas que são da sociedade, da sua época, que são importantes de ser tratados, de ser abordados. Outra característica aqui é a complexidade temática, que o realismo mágico vai mostrar uma realidade de um outro modo. E ele vem explicar essa passagem da estratégia realista naturalista para uma nova visão, que é mágica, da realidade. Então ele vai fazer uma descrição que é documental e informativa. Ele passa dessa descrição documental e informativa para um folclorismo pitoresco, que ele é denunciado aqui como, ele é apresentado como uma forma de criar algo místico, algo maravilhoso, só que de uma forma que é realista. Então ele não chega a ser maravilhoso porque ele é muito cru, muitas vezes quando ele é criticado, se diz que ele é mal feito. E aí ele vem trazer alguns simbolismos que são estereotipados e que tem um tom panfletário desse conceito, que é a questão dos exploradores com os explorados. É importante saber que o realismo mágico nasceu aí no período em que estava se desvencilhando aí dessa cultura europeia, e por isso que ele tem aí essa crítica muito forte e essa questão de fazer essa relação entre colônia e a
coroa, o colorizado. Outra característica aqui do realismo mágico é a narração onisciente, que faz uma busca da ilusão referencial, que vai buscar as motivações psicológicas e a centralidade do herói aí na história. Ele tem um gênero romanesco, ele vai ficar uma história um pouco mais voltada para a ilusão, para aquela coisa romântica, para aquela coisa do herói, da mocinha. Então, nesse gênero romanesco, ele tem aí uma característica que é mostrar a história de uma forma lúdica. Ele também tem uma característica que é fazer uma paródia. Ele tem essa característica paródica e ele faz um questionamento muito sistemático ali da realidade. As soluções que a autora apresenta e que os críticos do realismo mágico apresentam para todos esses defeitos listados é fazer a desintegração na lógica linear, que é não vamos seguir uma linha, não vamos seguir uma linha cronológica, não vamos seguir uma linha de pensamento, vamos desfragmentar, vamos inverter a ordem das coisas. E aí acontece uma caracterização que é polissêmica dos personagens e uma atenuação aí da qualidade do diferencial do herói, que vai trazer um maior dinamismo nas relações aí entre o narrador e o narratário. Dentro desse realismo mágico vai revelar aí, o realismo mágico ele revela uma preocupação elementar em constatar uma nova relação do narrador diante do que é real. Então, a magia aí, ela passa a ser um modo de ver a realidade, né? A realidade aqui vai ser uma coisa que é estranha, que é complexa, que é exótica, que tem aí uma característica muito lúdica. A magia, ela não é algo maravilhoso como é lá no Fantástico, ela é uma coisa que está ali dentro do contexto real, mas que tem essa característica que é como se eu tenho uma perspectiva diferente da realidade. Então isso existe e eu enxergo isso dessa forma, é assim que é no realismo mágico. E aí a outra característica é que ele tem uma atmosfera cultural do período entre guerras, né? Ele vem trazer novas correntes aí da arte e do pensamento, que é os resultados das pesquisas antropológicas e etnológicas, né? Que vai ser a valorização das culturas primitivas. Tem também essa perda da centralização europeia, que é num período que a Europa está deixando de ser a colonizadora dos povos, porque os povos estão se tornando independentes. A Europa está sendo enfraquecida nesse ponto, porque ela deixa de ser o centro ali do comércio, deixa de ser o centro da cultura, e por isso tem a valorização aí da cultura local, né, que é dos primitivos, que as pessoas que eram consideradas primitivas ali pelos colonizadores. Tem também aí as pesquisas, né, dentro da psicanálise, que é mostrar a importância das camadas mais profundas da estrutura psíquica, que vai ser mostrar o ser humano como um ser mais complexo. Não só o europeu, mas todas as outras nacionalidades, elas passam a ser complexas, porque antes os europeus consideravam todas as outras nacionalidades inferiores, tanto física como psicologicamente. Então, a partir desse momento aqui, essas outras nações, essas outras pessoas, elas passam a ser consideradas seres com uma estrutura psicológica complexa. E também tem aí os resultados das pesquisas físicas mesmo, que vai ser a relatividade do espaço e do tempo, né, que está sendo estudado, está sendo debatido ali dentro do campo da ciência, e também a partição do átomo, que foi uma revolução de pensamento em todos os âmbitos, e isso influencia também ali na produção literária. E a gente tem
dois períodos, dois momentos, que é a atmosfera cultural do período entre guerras, que ele vai ter a característica da realidade, que a realidade é algo misterioso, tem magia, é mágico, e o homem ali ele é um descobridor, ele tem essa questão, no caso o narrador ele tem que adivinhar, né, resolver esse mistério, ou ele vai se negar completamente, que é praticar ali um irrealismo, né? Ou ele resolve ali o mistério da história, da realidade que ele está vendo, ou ele assume aquilo como algo que não existe mesmo e nega ali a magia da realidade. E tem também ali um momento em que acontece a convergência de duas vertentes da ficção hispano-americana, que vai ser a realista, que foi o vídeo que eu fiz aqui explicando o que é literatura realista. Você entra lá para você entender esse conceito de literatura realista. No caso, a realista ela é uma literatura de cultura colonial lá do tempo dos 800, e a mágica, que é aquele pensamento de Colombo e dos cronistas que vieram para descobrir as Américas. E aí o conceito do realismo mágico ele vai ser ali ele tem ali a mesma preocupação com o estilo e com a transformação de algo que é comum, que é normal, em uma coisa extraordinária. Então aqui a gente tem uma problemática nesse conceito que vai dizer que o tempo ele existe como um fluxo atemporal e o irreal ali acontece como parte da realidade, que é no caso uma contradição, né? Que é você dizer o tempo não existe no tempo e a realidade não existe dentro da realidade. O que é real existe dentro da realidade. E também o produto desse modo de percepção ali do autor também é o produto da capacitação, da captação do ser misterioso das coisas, né? E aí você tem que pensar, né, nesse conceito você tem que pensar, dentro desse conceito, você tem que pensar nas relações entre do narrador, do narratário e do conceito ali como coisas que dependem entre si, né? A gente parte para o conceito do realismo mágico americano. A gente estava falando do realismo mágico de uma forma geral, e a gente entra agora no que é o realismo mágico americano, que vai ser a união de elementos díspares, ali precedentes da cultura heterogêneas, que vai configurar uma nova realidade histórica. Vai se subverter ali nos padrões convencionais da realidade ocidental, que é você trazer aquela coisa, aqueles elementos da cultura ocidental e vai colocar dentro da nossa cultura aqui americana e vai transformar isso numa coisa própria do Ocidente. Dentro desse conceito, a gente tem aqui um modo de percepção real pelo sujeito, né? Ele vai ter aqui a relação entre a obra narrativa e os constituintes maravilhosos aí da realidade americana, né? Esse conceito ele também vai alterar e ampliar o objeto real, né? Que é pegar aquele conceito, aquela coisa que já existia ali dentro da cultura ocidental e transformar isso em algo maior e mais significativo na cultura ocidental. E esse conceito também revela aqui, vai revelar, iluminar e também perceber essa realidade, que é o que faz da realidade algo extraordinário. E vai ser um entendimento supra-real como imanente ao real. Tudo que vai além do que é real, ele pertence à realidade, mesmo sendo algo supra-real. E essa sobre-realidade, ela deixa de ser um produto da fantasia para constituir aí uma região anexada da realidade, que é uma coisa ordinária, ali, empírica, mas que só é apreensível para aquele que acredita naquilo. Então, essa é a diferença aí entre o realismo maravilhoso e a literatura fantástica, porque no realismo maravilhoso, aqui nesse realismo mágico americano, ele diz assim que aquilo que é maravilhoso, para vocês entenderem esse conceito, você tem que entrar lá no outro vídeo
produção de literatura fantástica, mas o maravilhoso ele é algo que sai do contexto real, sai daqueles do que a gente entende como algo que existe, vai para além da explicação científica, e aí você tem aquilo como algo maravilhoso, como algo fora da normalidade, mas aqui esse algo a mais ele vai fazer parte da realidade, porque a pessoa acredita. No caso da literatura, o narrador acredita naquilo que ele está vendo, naquilo que ele está falando, e é isso que faz o elemento mágico se tornar real dentro dentro do realismo maravilhoso. E aqui a gente faz uma comparação entre o mágico e o maravilhoso, e ele vai dar uma definição aqui do que é maravilhoso, como algo que já está consagrado ali pela política e pelos estudos crítico-literários, de uma forma geral, e vai prestar aí uma relação estrutural com outros tipos de discurso, como o fantástico e o realista. A magia, por outro lado, vai ser uma coisa que está acoplada ali ao realismo, e vai implicar, no momento, a teorização de ordem fenomenológica, que vai ser a atitude do narrador com relação àquela magia, e em outro momento vai implicar de uma forma conteudista, que é, no caso, a magia como um tema da narração ali, da história. A magia vai se situar ali como um signo do conhecimento, que a realidade se torna um símbolo no qual o sujeito sofre um processo de metamorfose gradativa. E aí ela tem essa potência que é curadora ou destruidora, atribuída à palavra. Então, quer dizer, nesse momento a gente entende que a palavra ela é uma arma que pode ser usada para curar ou para destruir aquela realidade. E ela vai ser incorporada aqui, acontece, né, no realismo maravilhoso, a incorporação dos mitos, das tradições e também das situações ali de conteúdo mágico da sociedade. Ainda dentro dessa relação entre mágico e maravilhoso, a gente tem aqui o realismo maravilhoso, que ele é baseado na não contradição com o natural. Ele é algo extraordinário, insólito e que escapa do curso ordinário das coisas, né? E do ser humano. A maravilha aqui são coisas admiráveis, não é algo que é fora da normalidade. E vai ser aqui num grau exagerado mesmo, que não é habitual para o ser humano, uma dimensão de beleza, de força, de riqueza e de percepção ali, ou então ali vai dizer que tudo é produzido pela intervenção ali de seres sobrenaturais. Tradicionalmente aqui o maravilhoso ele é, na criação literária, a intervenção de seres sobrenaturais. Vão aparecer aqui a questão dos deuses, dos anjos, dos gênios, e nessa narração, na narrativa, na dramática, que vai apresentar ali, vai se apresentar ali como o Deus ex machina, né? Que é aquela solução divina que surge exatamente na hora que você precisa. E ele é identificado aqui, muitas vezes, com o efeito que provoca nas intenções ali, nas intervenções do ouvinte e do leitor. Que é o que acontece também na literatura fantástica, aquela admiração que causa, que o texto causa no leitor, né? A surpresa, o espanto, aquele arrebatamento pela história. Isso é uma característica tanto da literatura fantástica quanto da literatura real maravilhosa. E aqui o realismo maravilhoso ele vai ser entendido como um tipo de relato que tem uma estrutura que permite ali outras modalidades de narrativa. Então, no âmbito de teorizações mais recentes, a gente tem ali nomes como Todorov, Benjamin e Irene Bessier, que também falam sobre o assunto. Quem quiser procurar esses nomes, vou escrever aqui porque são nomes difíceis. Todorov foi o autor que escreveu o livro no qual eu me baseei para falar sobre introdução de literatura fantástica. Então, o pensamento dele tem muito ali naquele vídeo. Aí a gente chega num ponto que a gente tem as relações pragmáticas aí do realismo maravilhoso. A relação semântica aqui,
ela é um modo como um referente ali extralinguístico é significado textualmente. Então, as relações pragmáticas, elas vão ser codificadas e decodificadas de acordo com esse esquema. Eu vou colocar esse esquema aqui. A gente tem um signo, esse signo ele vai tem uma troca ali entre o signo e o emissor, e também ele vai ser transmitido do emissor para o referente extralinguístico e para o receptor, e é essa codificação e decodificação que estabelece a relação pragmática, né? As semelhanças aqui, o efeito de encantamento do discurso do realismo maravilhoso, ele tem aí semelhanças com o fantástico, que o primeiro deles seria a problematização da sociedade, que é usar, muita gente fala que fantasia é uma forma de escapismo, e provavelmente pessoas que não leem fantasia falam isso, mas uma das características que tem tanto na literatura fantástica quanto na maravilhosa é a questão da problematização da realidade. Que é pegar algo que não funciona, que está errado, que está do avesso, e mostrar ali de uma forma exagerada, de uma forma admirável, às vezes de uma forma que causa muito espanto, para poder jogar mesmo esse tema na mesa, de falar sobre o assunto. E aí tem também a questão da crítica implícita, né, a literatura romanesca tradicional aí, que foi a literatura que veio da Europa para as Américas. Tem também o fogo verbal para obter aí a credibilidade do leitor, e tanto fantasia quanto o realismo maravilhoso, eles compartilham ali os mesmos motivos servidos pela tradição cultural, natural e cultural, que são as aparições, os demônios, metamorfoses, desarranjos da causalidade, do espaço, do tempo, e entre outros assuntos aí que são temas frequentes tanto da fantasia quanto do maravilhoso. A fantasticalidade aí é um modo de produzir no leitor uma inquietação, que é física, né, de modos de medo, né, e suas variantes, e através de uma inquietação intelectual também, que é a dúvida que causa. A grande característica da fantasia, que eu falei lá no vídeo de introdução à literatura fantástica, que é o que Todorov falou muito durante aquele livro todo, é a questão da dúvida. A dúvida é a característica da literatura fantástica. Se você terminou de ler o livro e ele não te deixou com uma quantia de dúvida, então ele não pertence aí à literatura fantástica. Ele vai pertencer a um subgênero, a uma subclasse, um outro gênero de literatura similar, ou pode ser que ele pertença aqui ao realismo maravilhoso, que tem também essas características mágicas, mas que não causa dúvida. A fantasia é que te deixa com aquele sentimento de dúvida: será que isso é real? Essa é a característica da fantasia mais marcante. Então o fantástico ele faz da falsidade, né, que é o extraordinário, o maravilhoso, o seu próprio objeto, né, que é o seu próprio movil. Já o realismo maravilhoso, ele vai desalojar qualquer efeito envolvido ali no medo. Ele coloca o encantamento como um efeito discursivo, que é perfeitamente a interpretação não antitética dos componentes diegéticos. A maravilha que é a realidade, não existe dúvida, a maravilha é real. Então ela se qualifica aí pela relação entre o fato de encantamento, que é o discurso, e o relato propriamente dito. Vai ser a causalidade que ela é ausente. Tudo pode acontecer sem que se justifique, sem que se remeta ao real, né? Dentro aí do conto maravilhoso. O realismo maravilhoso aqui, ele é ditado pela descontinuidade entre a causa e o efeito. O encantamento do realismo mágico, ele acontece de uma forma que é conceitual. Ele é sério e revisionista, da perda da imagem do mundo que o fantástico atestava ali através do medo, né? E
trata aí do conceito dessa maravilha que existe dentro da nossa realidade. E os personagens aqui do realismo mágico, eles não se desconcertam diante do que é sobrenatural. Eles não sentem aquele medo que está presente lá na fantasia, ele não acontece aqui no realismo mágico, porque eles aqui não vão se mobilizar pela natureza ali do acontecimento, eles vão incorporar aquilo na realidade deles. Então não há incerteza, o sobrenatural é real. E no caso aqui, o que é tético, o que é palpável e o que não é palpável, ele eles vão se combinar de uma forma harmônica para se pertencer ali ao mesmo tempo na realidade. E no caso aqui, a enunciação problematizada do realismo maravilhoso é a relação orientada ali do emissor para um signo como uma função, na função do narrador, né? Essa função do narrador, ela constitui ali a sua performance como foco. E tem ali a questão do desmascaramento do narrador. No caso ali, o realismo maravilhoso, ele tem essa característica de ter um narrador em terceira pessoa, que ele vai dizer, né, que é o dizer da história, e a apresentação cênica também, que é o mostrar, né. Por isso que tem essa questão de desmascarar o narrador, porque ele está dizendo algo, ele pode ali dizer algo e mostrar uma realidade que tem características que são sobrenaturais. Não é só um relato, ele está mostrando para você que o que é sobrenatural existe, né? Então, dentro dessa enunciação, a gente tem os graus de oposição ali do ponto de vista, que são fundados na oposição dizer-mostrar. E aí a gente tem os graus que vão desde a onisciência do autor, editor, passa ali pela onisciência neutra, ele vai pro eu testemunha, né, que é o personagem contando a vivência dele, o eu protagonista, o eu testemunha é o personagem dizendo o que ele viu, o eu protagonista é o que vai mostrar o que ele viveu, a onisciência muito seletiva e a onisciência dramática, né? E aí passa pro modo dramático e no final a gente tem ali um outro extremo que seria a câmera, né? E a característica nominal aqui do realismo maravilhoso, como o texto que ele está construindo, é a performance de voz, que vai a partir do questionamento aí da performance da perspectiva. A perspectiva ali do narrador é que vai dar, vai definir a performance da voz, né? E as modalidades de introdução aí da metadiégese pode ser explícita, que vai ser a construção pela voz em segundo nível de significação, para tornar ali uma explanação que seja pela inserção em algum ponto do enunciado de uma política narrativa. Ou ela pode ser implícita, que vai ser ali definida como a problematização do ato de narrar, né? Que é a distorção, definida aqui como a distorção barroquista dos significantes, que é a multiplicação, mudanças, cruzamentos, superposições de perspectivas. E acontece aqui a narração paródica, que é constituída pela constante remissão dos textos e a outros textos, né? Pelo jogo da pluralidade de vozes e pela quebra aí da unidade de tom e da compostura do discurso. Sintetizando aqui essas modalidades de metadiégese, a gente tem que a instância irracional aqui, ela se propõe como um eixo de questionamento na linguagem, no romance Alice é Maravilhoso. A enunciação, enquanto descrição da unidade de consciência e dos disfarces do narrador, ela vai constituir um substrato discursivo para a revisão dessa concepção disjuntiva na realidade. E a enunciação, ela vai ser concebida para estabelecer essas relações pragmáticas orientadas para o diálogo entre o narrador e o narratário.
E aí a gente entra no conceito ali do barroquismo descritivo, que é mencionado pela autora ali no livro. E os modos peculiares aqui para tensionar a iniciação e a problematização são listadas como a técnica de proliferação dos significantes, que vai causar a distorção da linearidade, o dizer o indizível, que é um objetivo, cujo objetivo aí é o indescritível. E Chardway, ele fala que o significante ele é inominável, indesignável, né? São mecanismos aí de artificialização, que são o erotismo, que vai fazer menção ao jogo, a desperdício e prazer, o espelhamento ali, que vai ser um reflexo do mundo ali, visto pelo narrador, a revolução, que é a subversão ali da entidade logocêntrica. E tem também a questão ali da rebelião através do jogo, a busca desalienante do artista ali através do espetáculo lúdico de formas, e tem aí a questão da obsessão pela designação dos objetos naturais e fatos históricos que acontecem, que carecem de registro verbal, né? E aí tem também a característica de ser um relato violento, né? Dos contrastes sociais e também brutais ali do anacronismo econômico. Entre essas relações semânticas aí do realismo, a gente tem aqui tanto a função metadiegética da voz, quanto o efeito de encantamento são elaborações discursivas aí, que visam desconstruir as oposições afiançadas aí pela tradição narrativa. E faz também um exame das relações semânticas no realismo maravilhoso, para caracterizá-lo como um diálogo mantido entre o signo e o referente extralinguístico. Então, tem uma direção vertical que orienta o texto para o contexto. Dentro do referente linguístico do narrativo, a gente tem um elemento semântico, que vai ser a atribuição implicada, que implica a comparação com outros elementos semelhantes ou opostos. E acontece aqui as preocupações semióticas sobre a questão do referente. A primeira delas é que existe uma corrente intuitiva do que é real ou irreal. E a segunda é a discussão de tal natureza que transporta aí para o campo da metafísica e faz perder de vista a natureza natural dos processos de significação. Tem também a questão da essência de um objeto não se esgota pela significação, de modo que o que é relevante para a metafísica vem a ser uma convenção cultural para a semiótica. E o realismo americano ele vem a ser uma unidade cultural e, como tal, ele é também uma unidade semiótica inserida num sistema discursivo de convenções da cultura hispano-americana. Ainda falando do referente linguístico da narrativa, a gente tem aqui dois pontos referentes à narrativa em si. O primeiro deles seria a narrativa própria, que é a matéria, cuja matéria é o real, e suas proporções podem receber uma atribuição de valor também na narrativa. E a segunda é a quase narrativa, vai determinar que a matéria é fictícia e não apresenta proporções de um saber, né? A continuidade aí, a renovação da produção ficcional, ela vem marcada pela busca de significar a identidade do continente americano e tomando aí como um espaço privilegiado para aventuras dos heróis, né? Outro conceito aqui que a autora fala é o discurso ideológico sobre a América, que aí a gente vem abordar a questão cultural mesmo do realismo maravilhoso. E nesse momento a gente tem um pensamento americanista, seria a América geográfica. Nos tempos coloniais ela era uma América hispano-americana, que tinha muita influência ali da cultura europeia, e nos dias de hoje ela é definida aí como os Estados Unidos. No Mapa Mundi de 1504, Américo Vespucci, ele define que a América se referia aos países do Sul, e não aos Estados Unidos, como é definido hoje em dia, né? E essa definição dele surgiu pela viagem portuguesa feita entre os anos de 1501 e 1502.
e a postulação aí a nível físico, histórico, político, religioso e mítico aí dos critérios da diferença americana em relação aos modelos culturais aí constitui o mais substancial legado da ensaística atual. Mas ela vai ser nutrida aí pela primeira imagem do continente, aquela que começa ali no discurso americanista. E esse pensamento ele surgiu aí das origens cronistas lá das expressões portuguesas. Que vai começar ali desde o descobrimento e a conquista do Novo Mundo por Colombo e depois Pedro Álvares Cabral aqui no Brasil. E vai definir aí a maravilha como sendo a América que se torna um referente real, que naquela época a América era um continente desconhecido, ela passa a ser algo sobrenatural, algo idealizado, e no momento do descobrimento e da conquista ela passa a ser incorporada na realidade europeia. Então a América ela é o elemento maravilhoso da realidade daqueles europeus. E aí aqui ocorre a incorporação aí dos mitos e das lendas, dos testemunhos narrados pelos primeiros viajantes, né? Que quando as expedições chegaram na América, elas passam a ver a cultura, que é completamente diferente, e incorpora aquilo nos textos aí, nas crônicas escritas na época do descobrimento. E as expressões frequentes que apareciam nessas crônicas, elas são definidas aqui no livro como encantamento, sonho, maravilha, não sei como contar, faltam-me palavras aí, que faz a referência para os novos objetos, os seres e os fenômenos que foram descobertos na América. E tem também a comparação com as coisas conhecidas e imaginadas, que aí vão ser a comparação da cultura americana com os relatos bíblicos europeus, as lendas medievais e os mitos clássicos, né, da Europa. Sim, nessa época do descobrimento a gente teve 5 grandes lendas americanas que surgiram. A primeira delas foi da Amazonas, que foi o que deu o nome à região amazônica. Para quem não sabe, a Amazonas é um exército de mulheres que defendiam um determinado território, e esse exército era formado somente por mulheres, uma cultura totalmente feminina, sem a presença de nenhum homem. Outra lenda também seria os canibais de um olho só. É meio fantasiada essa lenda, porque meio a meio, né? Porque nos indígenas do território brasileiro, a gente tinha algumas tribos, algumas culturas que praticavam sim o canibalismo. E aí essa questão do olho só pode ser uma coisa imaginada, inventada, mas é uma característica que tem bases no real e foi aí mesclada com algo sobrenatural, inventado, porque talvez os europeus não tinham contato com essa cultura do canibalismo, ou ela era muito distante deles, por isso era tida como uma coisa irreal. Mas ali, naquele momento, ela passa a fazer parte como uma lenda da realidade ali. E surge também ali as lendas da fonte da juventude eterna, talvez por causa da aparência, né, dos americanos, dos indígenas americanos, que eles tinham, por causa da cultura, da alimentação, do estilo de vida, tinham uma beleza que era jovial, né? Tem também a lenda do dourado e dos índios gigantes. Aqui a América, ela não, no caso o autor o Edmundo O'Gorman, ele vai dizer que a América não foi descoberta, ela foi inventada, justamente por causa dessas características exageradamente descritas pelos cronistas aí do descobrimento. E a América ela vai ser definida por esses mesmos cronistas como o reino das maravilhas, né? Que é um mundo contrário à cultura europeia e que era tido como livre de leis físicas. E tem a perspectiva ali dos europeus sobre a América como uma quimera, né? Que era um mundo de satisfação ali dos apetites físicos. Para os intelectuais, o Novo Mundo era tido como uma Arcádia, que era um lugar
de livre de restrições sociais e em harmonia com a vida natural e cósmica. A América também ela é definida ali pelos intelectuais como uma utopia, né, uma projeção racionalizada ali do que os europeus fantasiavam na época. Agora a gente passa para a definição de uma neo-utopia, que são pensamentos de alguns autores, alguns pensadores da época. O primeiro deles é Buffon, que vai dizer que o continente americano é novo e imaturo. O aborígene é incapaz de dominar o meio e carece até de ardor sexual, que tem também um clima insalubre e as espécies imperfeitas e degeneradas. É um pensamento bem decadente ali, que vai dizer que a América é inferior à Europa. Pobre vai dizer que a América é um mundo à margem do progresso e só se livrará da sua condição pelo contato com a Europa. De novo afirmando que a América é um lugar inferior, é uma cultura inferior. Já Frei Servando, ele vem com um conceito positivo da América no Sermão de Guadalupe de 1794, que ia além ali da fachada inocente de suas proposições. A primeira dela seria o evangelho pregado antes da conquista de São Tomé, ali pelos astecas, que era chamado de Quetzalcoatl, vou escrever aqui, que é um deus mítico, cuja representação aí é uma serpente emplumada. E a segunda proposição seria que a Virgem era cultuada na imagem de Tanantzin, que é uma deusa da fertilidade na cultura asteca, e que depois da conquista que ela foi representada aí pela Virgem de Guadalupe. Temos também a relação entre civilização e bárbare. No caso, a civilização seria a Europa e a bárbare seria a América. E vai dizer aqui que a América é jovem, um depósito de potencialidades e reserva de história destinada à suprema vocação de reformar o homem. Na relação entre a América e a Europa, a gente tem que ela é absorvida no antagonismo entre a poesia e a filosofia, entre a inocência do primitivo, que seria a América, e a degeneração da razão. O vínculo com a Europa ele não podia ser quebrado de uma vez. A relação entre passado e futuro, entre absolutismo e democracia, bárbara e civilização, que acontece na cultura hispano-americana, a América não estava preparada para... aliás, os hispano-americanos não estavam preocupados com a liberdade nesse caso. Existe ali uma universalidade da cultura hispano-americana que é fundamentada aí no ideal da solidariedade continental. A nova utopia que surge aqui é a da educação. E aí eles vão definir que para se desvencilhar da cultura espanhola, que é do despreparo, da ignorância, dos vícios presentes, a América tem que encontrar ali seu lugar na história. E aí a gente vê que o conceito da América ele vai começar a mudar entre duas civilizações ali, a medieval, que é a retrógrada, a bárbara e do campo, ali definida pelos europeus no momento do descobrimento, para uma América moderna, educada e europeizada e da cidade, né? No caso, eles precisam assimilar a cultura europeia para se tornar uma sociedade moderna. Os atributos da América aqui, que seriam a latinicidade e a mesticidade, eles são julgados sob os critérios das teorias raciais da superioridade ali nórdica e pelos ideais darwinistas sobre a biologia e a organização social, que seria aí a questão da indisciplina, impulsividade, da falta de espírito prático dos americanos, também ali com a relação do misticismo e da fantasia dos povos americanos, né? E vai citar também aqui as qualidades do mestiço, já passando ali do ponto de incorporação da cultura europeia na América, né? Surge ali esse conceito do mestiço, né? Que ele vai ter ali como qualidade a desarmonia psíquica, a imoralidade, o servilismo, a
preguiça, a belicosidade, a hipocrisia e o egocentrismo, que só poderiam ser curados ali naquele momento pelo branqueamento literal da população, que foi ocorrido ali pela imigração. No Brasil a gente teve um momento muito marcante de branqueamento social, no momento em que os africanos foram libertados da escravidão e importaram pessoas brancas para o Brasil. Importaram literalmente, né, porque foram buscar pessoas lá na Europa para fazer esse branqueamento da população brasileira, e em outros locais da América também. E também acontece ali um branqueamento metafórico através do estudo positivo da história, da política, ali, da economia e da sociedade. E ali a gente começa a ter alguns conflitos com relação ao conceito da América como sendo latina ou mestiça, né? A identidade ali do ser latino-americano, ele se equipara ao conceito de consciência da diferença. A harmonia ali do ideal grego de beleza e o cristão de solidariedade humana, eles passam a ser mais presentes, né, na cultura americana, e destaca-se ali a universalidade da cultura diferenciada, né? A mestiçagem, ela equivale ali à assimilação biológica e cultural de várias raças. E a ideologia ali antipositivista dos anos 20, ela traz dois conceitos que são incorporados ali, né, no Realismo Maravilhoso. O primeiro deles seria o reexame dos valores culturais da Europa e a crítica sistemática ao modelo cultural anglo-saxônico. E o segundo seria a valorização das culturas indígenas. O mestiço ali, ele passa a questionar essa relação da cultura europeia e passa a dar mais valor para a cultura dos indígenas, da tradição dos ancestrais ali do território americano. E mostra-se ali nesse momento uma vocação ibérica para misturar os sangues, né? Que é a conciliação das possibilidades geológicas, éticas, culturais e estéticas do planeta. Essa relação entre Europa e europeísmo e indigenismo, ela vem trazer aí a mistura de sangues como uma forma aceitável para a população branca, né? Porque o negro e o índio, nesse momento, eles vão adquirir um status de humanidade. Eles passam a ser deixam de ser um ser inferior e passam aí a ser humanos, e a cultura desses povos, tanto do negro quanto do índio, passa a ser repensada nesse momento. E aí começam a dar mais atenção aos mitos e aos mitos e à mística religiosa, que passa a ser racionalizado de forma pragmática e cética nesse momento. O Abiorigens, ele vai ser um objeto estético com um modelo de pureza, ali, de força instintiva e comunhão com a natureza. É um objeto social e político nas versões aí do Quechua e do Nawa do marxismo. A atribuição do valor estético aí a todos os produtos culturais de base indígena, ela está bem presente, bem marcante nesse período. E Mariátegui, ele vai acusar o culto ao índio na literatura como uma imitação do modo europeu do exótico, né? Porque a literatura indígena vai ser produzida, tinha que ser produzida pelos índios, né? Essa troca da utopia mestiça de Vasconcelos pela utopia do índio, ela traz aí que o indigenismo, ele tem duas funções compensadoras na sociedade. A primeira seria a ação política, que é revitalizar os regimes coletivos de trabalho, e a segunda seria a ação cultural, que é para solucionar o tradicional conflito de ser original ali perante a Europa, né? Essas soluções hispano-americanas para o problema da originalidade vão ser baseadas ali na natureza, no índio, no crioulo e em temas costumistas ali da América. A realidade americana ali dos anos 20, ela traz outros dois conceitos com relação ao indigenismo ali. Primeiro seria o utopismo com fundamento da mestiçagem, apontando ali a renovação dos valores da civilização ocidental. E o segundo seria o utopismo com fundamentos autóctonos e apontamento ao resgate dos valores indígenas, que vão ser representados ali desde a conquista ibérica.
E a tentativa aqui é de reencontrar as raízes perdidas e reinventar a mitologia do porvir. Com relação à mestiçagem cultural, ela tem um enfoque sistemático na linguagem e do comportamento dos mestiços que manifestam a hipocrisia, o cinismo, a dissimulação aqui são produtos da exploração e da humilhação da América. A literatura hispano-americana ela vai se manifestar com gosto pelas formas elaboradas, obscuras e complicadas, né? A deformação dos modelos, a proliferação do mítico e do simbólico e predomínio da instituição e da emoção. E também o tom político e a truculência psicológica e a utilização da literatura como instrumento de luta política e pregação reformista. A anormalidade aqui, ela vai ser a deformação, são efeitos estéticos excelentes, né, nesse momento. O real maravilhoso americano ele vai ser diretamente relacionado com a natureza e com a história. A forma discursiva aqui do realismo maravilhoso ele tem algumas características. A primeira delas seria a representatividade com uma perspectiva não documental, mas que integra ali várias faces do real. A experimentação, que vai se praticar a prática das técnicas narrativas mais audazes ou renovadoras com relação ao envelhecimento instrumental do realismo maravilhoso. Tem um regime temporal no relato, que vai ser definido como tempo regressivo, simultâneo, fragmentos da fábula, sugestão dos nexos de consecução e consequência, e o tratamento do espaço da ação, que é a multiplicação de planos, montagens e cortes ao modo cinematográfico. Tem também a enunciação, que é a fragmentação da pessoa narrativa no fluxo da consciência e o diálogo com o leitor, que acontece aqui a quebra da quarta parede. Tem a relação com os personagens, que vai fazer a negação da exemplaridade do herói. O tom aqui vai ser de ironia, de humor ou um tom plurílico. E a língua vai ser uma intervenção lexical e sintática de jogos de palavras e plurissemiais. A textualidade ela vai apresentar características de interseção com o ensaio, com a paródia e cruzamentos e citação de textos. Dentro da forma discursiva, a gente tem a relação ali com as outras formas de narrativa, que vai ser... Vou colocar um quadrinho aqui para mostrar para vocês a relação aqui do natural, que ele vai explanar aí a literatura realista. O sobrenatural, ele vai falar de um elemento maravilhoso. O complexo ali, que são os elementos natural e sobrenatural misturados, eles estão dentro ali da literatura fantástica. E ali o campo neutro ele vai ser um campo que não tem não é nem natural nem sobrenatural, e ele é definido ali na literatura como estranho. Então a gente tem aqui na literatura realista os acontecimentos são naturais. Na literatura maravilhosa ela tem os acontecimentos são sobrenaturais em totalidade. No fantástico a gente tem ali o natural somado ao sobrenatural. No estranho a gente tem ali uma neutralidade que não é nem natural nem sobrenatural. E no realismo maravilhoso a gente vai ter aqui o natural mais o não natural, e o sobrenatural mais o não sobrenatural. Então sempre vão estar presentes no realismo maravilhoso os dois elementos, o natural e não natural. E no caso do sobrenatural vai ter sobrenatural e não sobrenatural ao mesmo tempo. Eles coexistem no mesmo espaço e no mesmo texto. Os elementos eles não se acomodam aqui numa hierarquia convencional que vai estabelecer as leis distintas aí para a natureza e sobrenatureza, né? O natural e o sobrenatural eles coexistem. A homologia formal aqui da narrativa ela vai ser definida no realismo maravilhoso com as relações entre os polos da comunicação narrativa, que são fortemente marcados pela não contradição dos opostos. A relação entre o discurso, que é o contante, e o relato, que é o contado, pode-se definir aqui a estratégia do signo narrativo, que vem destacada no gráfico que eu fiz aqui para vocês. No caso, a expressão aqui, romance, filme, quadrinhos, outra forma de expressão, ela tem um discurso narrativo ou um discurso não disjuntivo.
E o conteúdo ele vai ter aqui, na sua substância, o universo real ou imaginário, que são histórias reais ou fictícias, e na forma vai ser um relato propriamente dito ou um relato não disjuntivo. Dentro da literatura maravilhosa, vai ter aqui a expressão nessas características, né, a expressão e o conteúdo eles vão ser semelhantes, mas a forma ela vai ser ou um discurso não disjuntivo ou um relato não disjuntivo, né? Porque não se faz a distinção ali do real com o irreal, diferente das outras narrativas. E ali tem também a busca pelo verossímil dentro do realismo maravilhoso. No Código Substancial, aquele realismo maravilhoso, já se observam as imagens que as culturas colonizadoras forjaram sobre a América ao longo dos séculos aí. O verossímil do texto é assegurado por referências implícitas e explícitas também dentro de um sistema de valores que já são institucionalizados e que vão ser compartilhados tanto pelos colonizadores quanto pelos colonizados. A reunião dos contraditórios aqui, ela é feita num gesto poético racional, que é para tornar verossímil o que é inverossímil. Então, assim, resumindo todo o conceito do realismo maravilhoso, ele vai pegar as características americanas, as características da realidade em que a gente está, vai somar isso com o que é irreal, com o que não pertence à nossa realidade, mas vai trazer esse irreal para dentro da realidade como parte, somando ao que é real. Então, dentro do realismo maravilhoso, o real e o irreal vão coexistir harmonicamente. E a maravilha aqui, a magia, é real porque o narrador acredita naquilo e isso faz parte do cotidiano, da vivência dele. Esse é um resumo bem enxuto do que tem no livro. Para quem quer estudar o tema, para quem quer se aprofundar, eu sugiro que compre o livro e leia, porque esses são só alguns pontos que eu destaquei do livro para poder explicar e exemplificar aqui o que seria o realismo mágico e qual a diferença dele com a literatura fantástica. Se vocês gostaram desse tipo de vídeo, deixa um joinha aqui, comenta o que vocês entenderam dessa minha explicação, se deu para entender, e o que vocês quiser acrescentar alguma coisa a essa descrição, deixa aqui nos comentários também para eu saber. Quem já leu o livro e entendeu melhor, ou tem uma observação para fazer, deixa aqui para mim também, porque eu venho estudando aí um pouco da literatura fantástica, maravilhosa e outras derivadas. Eu quero saber a sua opinião também, você que está estudando aí. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha ficado bem explicado. Esse vídeo ficou bem longo, um pouco cansativo, mas é interessante pra gente que escreve dentro dessa temática, pra gente que gosta de ler essa temática, entender as diferenças e o que define cada tipo de escrita, cada tipo de narrativa e qual que é o propósito de cada uma delas. Basicamente, para ficar bem resumido, a literatura fantástica ela é aquele texto que apresenta algo sobrenatural, que te deixa com dúvida, com um certo medo, com aquela pulga atrás da orelha: será que isso existe? Será que isso aconteceu? Será que isso sempre esteve aqui e eu não percebi? E no realismo maravilhoso ele vai trazer uma coisa sobrenatural que você vai aceitar como sendo parte daquela realidade, porque ela existe sim, e o narrador acredita naquilo e ele está dizendo pra você que aquilo existe, então ele existe. Pronto. Então até o próximo vídeo, eu vou trazer mais sobre literatura fantástica, maravilhosa e outras afins nesse canal maravilhoso e fantástico pra vocês. Até o próximo vídeo.